Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Matemática Góes. Eu sou o professor Alessandro Góes e na aula de hoje, continuando o assunto estatística, vamos falar sobre o conceito de correlação, os tipos de correlação que existem e resolver também um exercício sobre o assunto. Essa é a primeira de duas aulas sobre correlação. Espero que vocês aproveitem. Vamos lá? Continuando o assunto estatística, nós já estamos abordando esse assunto há algumas aulas. Se você ainda não assistiu a nossa aula sobre medidas de tendência central e medidas de variabilidade, basta voltar aí no canal, olha lá que você vai ter as duas aulas disponíveis. Tá legal? E dentro desse assunto, estatística, nós temos a chamada correlação entre dados. Estudar a chamada correlação entre dados nada mais é, então, do que procurar se existe entre duas variáveis quantitativas uma determinada relação. Por exemplo, será que existe uma relação entre a idade de uma criança e a altura dessa criança? Também, será que o tempo de prática de esportes tem uma relação com o ritmo cardíaco da pessoa que o pratica? A taxa de desemprego de uma determinada região do país ou de uma determinada cidade tem relação, será, com a taxa de criminalidade? Então vejam que aqui nós temos três exemplos. Será que essas variáveis têm alguma coisa a ver com a outra? E se tem alguma coisa a ver, qual é essa relação? Outros exemplos ainda. Será que a expectativa de vida de uma determinada parcela da população tem alguma coisa a ver com a taxa de analfabetismo dessa população? A quantidade de tempo de treinamento de um determinado ciclista tem a ver com a taxa de chumbo que ele possa ter no sangue após esse treino? O grau de escolaridade e a média salarial são variáveis que estão ligadas, uma tem a ver com a outra? Será que quanto maior o grau de escolaridade, menor a média salarial, ou vice-versa? Esses são, então, alguns exemplos de variáveis que podem estar interligadas. E vamos verificar que tipo de ligação que elas podem ter entre elas. Como primeiro exemplo, então, uma pergunta. Será que existe uma relação ou correlação entre a taxa de analfabetismo e a criminalidade de uma determinada população, de um determinado país? Como é que eu posso saber, então, se essas variáveis estão ou não associadas? Inicialmente, é claro, a taxa de analfabetismo de uma população pode ser medida percentualmente. Isto é, eu posso ter uma população que tenha 0,5% aqui apenas de... Seria muito bom, né? Apenas 0,5% de analfabetos. Mas eu também posso ter uma população que tenha 2,5%, 5%, 10%, 15% de analfabetos. Da mesma maneira, qual parte dessa população tem envolvimento com criminalidade? Pegando então esse exemplo aqui, eu posso pensar, por exemplo, numa determinada região do país ou da população, onde ao ter 1,5% de pessoas analfabetas, isso vai me dar, em média, uma taxa de 5% da população envolvida com criminalidade. Ou seja, eu faria esse pontinho aí. Feita, então, uma determinada pesquisa, foram colhidos esses dados numa determinada parcela da população, determinada cidade, ou estado, ou país. Nós conseguimos perceber, então, que se a gente tentar circular esses dados estariam, na sua maioria, aqui nessa parcela do gráfico. Será então que eu conseguiria obter alguma relação entre esses dois dados? Ou seja, analfabetismo e criminalidade tem a ver, sim ou não? Num outro exemplo, será que existiria relação entre analfabetismo e expectativa de vida de uma determinada população? Como relacionar isso? Novamente, aqui a taxa de analfabetismo eu posso pensar em colher ela percentualmente. E a expectativa de vida, é claro, eu vou pensar isso aqui em anos. Feita uma pesquisa, então, foram colhidos esses dados. E aí os dados ficaram distribuídos nessa determinada pesquisa, exatamente dessa maneira que estão no quadro. Dá para se perceber claramente aqui que quanto maior a taxa de analfabetismo de uma população, menor é a sua expectativa de vida. E quanto menos analfabetos eu tiver, maior aqui está sendo a expectativa de vida. É claro que alguém poderia questionar
esse dado aqui, onde ele tem aproximadamente 2% aqui de taxa de analfabetismo e a maior expectativa de vida é ele. Porém, eu não tenho que considerar apenas um dado na minha pesquisa, mas os dados como um todo. Novamente, aqui também dá para se perceber que existe uma determinada relação de queda da expectativa de vida quando se aumenta a taxa de analfabetismo. Demonstrado, então, rapidamente o que seria a correlação, que nada mais é, então, do que a relação entre dois conjuntos de dados, quais seriam os tipos de correlação que existem? Mostrando somente exemplos de pesquisas já feitas, a gente tem aqui no gráfico agora um gráfico que mostra a relação entre a taxa de mortalidade infantil e a esperança de vida ao nascer, esperança de vida essa medida entre 0 a 100%. Fica claro aqui a gente perceber que quanto maior a esperança de vida ao nascer, menor a taxa de mortalidade infantil. E essa tendência, ela segue aqui, basicamente, não perfeitamente, mas uma reta decrescente. Num outro modelo, será que a taxa de alfabetização tem alguma coisa a ver com a taxa de mortalidade infantil? Olha, a gente pode perceber aqui que talvez nós conseguiríamos traçar um gráfico que mais se adequaria a esses pontos, mas não necessariamente seria uma relação ligada aí por uma linha reta. Aqui também há um exemplo entre a taxa de alfabetização de uma população e a distância da cidade que essa população vive até a capital do seu estado. A gente consegue perceber aqui que fica meio complicado de tentar traçar uma reta ou uma parábola ou uma curva que melhor se adequa à maioria dos pontos ao mesmo tempo. Então, quando nós tivermos os dados distribuídos num determinado gráfico e nós conseguirmos traçar uma reta que melhor se adequa a esses pontos, nós vamos dizer aí que nós temos uma correlação que a gente vai chamar de correlação linear. Porém, em alguns casos, nem sempre uma reta vai melhor se adequar a esses pontos. Se eu traçasse uma reta aqui, iria me fugir muito desses pontos. Eu posso, então, pensar em traçar uma curva exponencial. Nesse caso, a gente vai dizer que a gente tem uma relação não linear. Aqui também eu poderia pensar que uma determinada parábola melhor se adequa a esses gráficos. Esses, então, basicamente, são os tipos de correlações que existem. Ela também pode ser exponencial, logarítmica, e aí vai. Vamos, então, verificar um desses modelos de correlação. E dentro dessa correlação, nós podemos medir o quanto a correlação entre dois dados se aproxima de uma linha, calculando o chamado coeficiente de correlação de Pearson. O Pearson chamou esse valor aí de coeficiente de correlação linear de R. Ele montou uma determinada equação para que, dependendo dos dados que nós tivermos, nós conseguimos aí calcular esse valor de R, que vai desde -1, detalhe, tá, pessoal? Esse valor de R é um valor real, então ele pode ser -1, -0,95, e ele vai até 1, seguindo a seguinte regra. Quando esse valor de R que você calcular estiver entre 0 e 0,19, seja ele positivo ou negativo, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, a gente vai dizer que os dados têm uma correlação, porém ela é muito fraca. Quando esses dados, porém, se aproximarem aí de 1, a gente vai falar, então, que a gente tem uma correlação muito forte entre os dados. Nesse caso aqui, por exemplo, se nós conseguirmos alinhar dados, né, aqui eu não estou falando de qual tipo de dado, mas ao colocar os dados no gráfico, eles formarem uma reta perfeita aqui, a gente vai falar que aqui a gente tem aqui uma correlação perfeita e esse é um exemplo onde R vai dar exatamente 1. Né? Se a reta fosse decrescente, se a reta fosse caindo, né, o nosso R daria exatamente -1. Quando, porém, os dados não estiverem exatamente alinhados, mas estão próximos disso, a gente vai falar aqui que a gente tem uma correlação chamada de correlação forte. Aí, só lembrando aqui da nossa tabelinha,
Provavelmente esse gráfico que a gente acabou de mostrar, ao ser calculado o valor do coeficiente, ele daria algo aí entre 0,70 e 0,89. Finalmente, se a gente pensar nesse terceiro caso aqui, a gente pode ver que a gente não consegue uma reta que passa por tantos pontos ao mesmo tempo. A gente tem aqui, então, uma correlação fraca. Esse valor aqui ficaria mais próximo de zero. Resumindo, então, quando o valor de R do coeficiente de correlação linear for zero, exatamente zero, significa que não existe essa correlação linear. Eu não posso dizer que os valores dos dois dados estão correlacionados de forma linear. Quanto maior ou mais próximo de 1 for esse coeficiente, eu vou dizer que ela tem uma correlação linear positiva e forte. E quanto mais próximo de menos 1, eu vou dizer que ele tem uma correlação negativa. Novamente aí, então, o coeficiente de correlação linear próximo de 1, o coeficiente aí próximo de 0,8, o coeficiente próximo de 0, ou seja, não há uma correlação linear. Coeficiente próximo de 0,8 negativo, agora percebam que a reta é decrescente, e o coeficiente exatamente igual a menos 1. Então aqui eu tenho exatamente uma reta, e nesse caso a gente vai ter o que a gente chama de relação perfeita, visto que o coeficiente de correlação linear é menos 1. E agora então, como é que seria então essa fórmula aí do coeficiente de correlação linear de Pearson? Tá aí a fórmula, então. Por favor, não assustem o coeficiente R que a gente vai calcular. Vai depender apenas do número de variáveis que você tem. Então, esse N vai ser variável. Dos valores da sua variável X e dos valores da sua variável Y. Lembrando, esse símbolo aqui é o símbolo de somatório. Vamos fazer aqui, então, um exemplo. Usando uma amostra aleatória simples de dados que está aí abaixo, qual seria o valor do coeficiente, então, de correlação linear que a gente tem? Tá? Então, se eu tivesse esses valores, no eixo X eu tenho os valores 3, 1, 3 e 5, e no eixo Y os valores 5, 8, 6 e 4. Como, então, calcular esse coeficiente de correlação linear? A primeira coisa, então, que eu sugiro a todos vocês é montar aqui, rapidamente, uma tabelinha com os seus valores de X e com os seus valores de Y, tá? Aqui embaixo a gente vai colocar uma linha para os somatórios dessas duas. Em seguida, fazer o produto de X vezes Y. E depois a gente, novamente, isso aqui é somatório. Em seguida, a gente deve fazer aqui o quadrado de X. Depois eu somo todo esse pessoal aqui. E a mesma coisa eu vou fazer para os valores de Y. Então, nesse meu caso, o meu N aqui é 4. 4 vezes o somatório de X vezes Y. 4 vezes 61 menos somatório de X dá 12 e o somatório de Y 23. Tudo isso aqui eu vou dividir por... Na parte de baixo eu vou colocar uma raiz aqui. Esse N aqui ó, vale 4 vezes somatório de x ao quadrado é 44, menos o somatório de x, que é 12, tudo isso elevado ao quadrado, vezes, do lado de cá eu tenho a segunda raiz, o meu n aqui também vai ser 4, vezes o somatório de y ao quadrado, 141, menos o meu 23 aqui, elevado ao quadrado. Quando você fizer tudo isso, então, você vai obter aqui com o seu valor menos 0,956. Bom, lá pela nossa tabela, significa que isso aqui deu uma correlação linear negativa muito forte. Então, aqui a gente vai obter uma reta realmente que se aproxima aí desses pontos e o nosso R, menos 0,956. Beleza, então, galera. Espero que vocês tenham, então, aproveitado essa primeira parte da nossa aula sobre correlação. Em breve a gente tem mais uma aula aí. Basta vocês olharem aí no canal, então. Não deixe de apertar o sininho para receber notificações sobre as próximas aulas. Deixa aí o seu like. Se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.